Como usar a astrologia de forma estratégica para você conseguir desenvolver alguma área, algum assunto, alguma questão da sua vida. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a lua nova em Capricórnio, que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2026. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre essa lunação e no finalzinho eu deixei em aberto um sorteio para que quem quisesse participar, eu iria fazer uma leitura usando essa alunação para a gente entender o desenvolvimento desses assuntos dentro do contexto do mapa natal. Para você que não me conhece, eu sou Greta Chinel, astróloga preditiva e taróloga. Vem comigo que eu vou te explicar, talvez abrir um pouco a sua visão sobre astrologia, porque não é sobre prever o futuro. Sim, muitas vezes a gente consegue entender como uma determinada situação vai se desenvolver ao longo do tempo, dos anos, mas também como a gente consegue utilizar das previsões de uma forma benéfica para a gente conseguir construir coisas na nossa vida que às vezes a gente fica sem direcionamento, a gente não consegue dar um primeiro passo, ou então a gente não consegue entender por que a gente não consegue avançar. Eu sempre fico chocada com a sincronicidade das coisas. Então, não foi por acaso que essa pessoa que foi escolhida tem o ascendente em Capricórnio, então já é um signo bastante importante para essa pessoa, inclusive tem bastante planetas ali, mas também ela está vivendo uma profecção de Capricórnio. Né? Tem também vídeo no canal sobre profecção, é uma técnica preditiva que a gente usa para eleger, elencar o cara de comando, o signo mais ativo. É uma das técnicas que eu utilizo nas minhas leituras. Então, isso significa que essa alunação em específico é muito relevante para essa pessoa. Então, como vai pegar aqui o eixo da individualidade, o eixo das relações, o eixo do eu, do outro, é um momento em que, ainda mais se tratando de Capricórnio, um signo regido por Saturno, oposto ao signo lunar, que fala das nossas emoções, e aqui nesse caso é o outro, a forma como essa pessoa estipula os limites, se posiciona, faz seus acordos, contratos, parcerias, casamento, relacionamento, mas também tem a questão dela mesma, porque a vida é dela, afinal de contas. Aqui a gente pode até ver, dentro do contexto, o outro na vida dela, e inclusive, muitas vezes isso não é raro, a gente consegue ver essa situação acontecendo com outra pessoa. Às vezes, numa alunação importante, pega o sol e aí acaba respingando, ou então desenvolvendo muito mais aquela situação na vida do pai ou alguém de autoridade. Ou então, quando pega a lua, a mãe, a figura materna, o regente da casa 5, os filhos. Então, isso depende muito, né, de contexto para contexto do momento de vida. Então, aqui, como eu disse, pode pegar um outro contexto, uma outra pessoa na vida dela? Pode. Mas aqui tem muito também dessa questão do posicionamento, dessa questão de ser autora das coisas que ela faz, as iniciativas que ela dá. Aqui a gente está falando de um signo de terra, ligado à matéria, ao trabalho, à construção, à estruturação, mas é também o signo cardinal que fala de iniciativa. Tá? Então, essa pessoa ela é moldada, movida por uma energia capricorniana, que por sua vez tem como seu regente Saturno. Então, Saturno é o cara que estrutura a gente, que ensina pra gente na marra, na força, que a gente precisa crescer, que a gente precisa construir a vida com responsabilidade, com maturidade, que as coisas elas têm o seu próprio tempo cronológico, as coisas envelhecem, o tempo passa, tem coisas que precisam do tempo para se materializar, para se concretizar. Aqui a gente está falando de uma postura que vai ser desenvolvida ao longo desses 12 meses, porque numa alunação longa a gente analisa esse período, que é o tempo necessário que a Lua demanda, né, para percorrer desenvolver todos esses assuntos dentro de um signo. Claro, é aproximadamente, né? Então, agora iniciou a lua nova em Capricórnio, daqui 6 meses vai ter a lua cheia em Capricórnio, que vai ser no finalzinho de junho, e aí a gente vai fechar o ciclo lá no início do ano que vem, que vai ser quando, né, tá naquele processo minguante de finalização, de passar uma régua no que falta, no que não falta, fazer os ajustes também para um novo ciclo iniciar. Em todas as lunações, elas não são necessariamente tão importantes para todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo.
para essa pessoa essa lunação em Capricórnio, assim como se houvessem, por exemplo, eclipses que envolvessem o signo de Capricórnio, seria importante. Também tem a questão dos trânsitos de Saturno, já que ele é o cara que vai comandar o ano dessa pessoa dentro dessa técnica preditiva de profecção anual. Bom, o ascendente, ele fala da nossa imagem, do nosso corpo físico, a forma como a gente dá o primeiro passo, né? Essa primeira iniciativa. Então, essa pessoa tende a pensar sempre em coisas que ela quer construir a longo prazo. Ela pode passar, de repente, uma certa autoridade para as pessoas, né, com toda essa imagem, essa capa saturnina que existe ali logo no ascendente. Então, agora é a hora dela entender se o que ela está iniciando, se o que ela pretende iniciar e a forma como ela está agindo dentro desses contextos, que aí a gente vai olhar para Saturno natal dela e ver como que esse assunto se desenvolve, né, em qual área da vida esses assuntos ele é direcionado, são direcionados, se está sendo coerente, se ela tem capacidade hoje de sustentar as decisões e o posicionamento, os inícios e tudo mais. Capricórnio é um signo que é prático também, então é um momento de cortar excessos e de trazer um pouco mais a atenção para si, tomar as decisões pensando em si. Eu sei que isso é muito difícil para uma pessoa que tem Capricórnio forte, porque ela quer ser também a base, o alicerce para os outros. Ela não pensa em construir só para si, mas também para os outros, e também é como se tivesse meio enraizado essa questão do legado, de deixar uma marca. Agora a gente vai olhar para Saturno, que vai dar o direcionamento. Saturno está domiciliado lá na casa 1 em Capricórnio, está retrógrado, ou seja, ele deveria estar aplicativo ao ascendente, né, caminhando para a direção do ascendente, mas ele está, na verdade, voltando. Quando a gente olha para o mapa progredido, por exemplo, há um momento que o Saturno volta, ele começa a andar no seu movimento direto. Então é como se em alguns períodos, em algumas fases, talvez várias, esses assuntos sejam um pouco difíceis de lidar, porque há um pouco de instabilidade, de insegurança, de dúvida. Bom, quem não tem na vida, né, gente? Então, é porque os assuntos saturninos aqui têm uma tendência a serem revisados, reanalisados, né? Todo esse lance de um planeta retrógrado. Claro que não o tempo todo, tem momentos em que está mais ativo, mas não é algo ruim que nos fada ao fracasso ou a não dar certo. Tá? Porque aqui a gente está falando da jornada de vida dessa pessoa. Isso aqui não vai limitar essa pessoa a não conseguir conquistar as coisas que ela quer, a iniciar as coisas que ela quer, tá? É só que cada ajuste vai ser necessário e vai ajudar essa pessoa a dar um passo mais firme, a tomar uma decisão mais certeira, a encontrar uma pecinha que estava faltando. É um Saturno forte, é um Saturno domiciliado. Então, por mais que ele esteja retrógrado aqui, ele tem força de ação, ele tem ferramentas para trabalhar. E aqui Saturno no mapa dela rege também a casa 2, que é a casa do trabalho, dos valores, do alto valor, do dinheiro, como ela administra o dinheiro, como ela ganha o seu dinheiro, gasta o seu dinheiro. Então aqui também Saturno ele é mais contido, né? Mas também depende do que ele quer ensinar para ela aqui, porque a gente precisa olhar para aspectos, a gente precisa olhar para, enfim, um monte de coisa. Mas por que eu tô falando aqui sobre isso? Porque para qualquer previsão, a gente precisa entender de onde vem a raiz daquela questão. Saturno é Saturno, você tem todos os significados genéricos de Saturno, só que, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, Saturno para mim pode apresentar uma coisa completamente diferente para você. Claro, com aquela base fundamental que ele representa, que ele quer, que ele ensina, tudo mais. Nesse caso, por exemplo, dessa pessoa, representa a pessoa, a jornada de vida da pessoa e a questão dos valores e do trabalho e do dinheiro. Para mim, é carreira, profissão, ambições e também os meus ganhos, benefícios, projetos, coletivo, amigos. Então, para cada pessoa, dependendo da posição, né, do ascendente, aí então a gente vai ver a posição das casas, vai trazer, ele vai apresentar um assunto, uma área específica. Ali no ascendente também tem Urano e Netuno, mas eu não vou olhar para eles agora, tá bom? Vamos só entender quais outros aspectos que Saturno aplica para outros planetas, para outras áreas aqui da vida dela, para a gente também entender que outros assuntos e outras áreas também vão estar conectadas nessa alunação. Bom, essa pessoa tem o Sol em Touro, lá na casa 5,
Então é legal porque faz um trígono aqui com toda essa galera lá do ascendente, inclusive com o ascendente. Tem também Lua e Vênus conectadas ali no mesmo grau. A Lua, então ela tem uma conexão bem bacana de Lua e Vênus. E a Lua está muito bem posicionada, ela está exaltada, está confortável no signo de Touro. E Vênus está domiciliada, porque ela manda no signo de Touro. Então, temos uma relação fluida, benéfica, positiva, vamos dizer assim, de Saturno com Lua e Vênus, assim como o Sol também, porque estão em signos de terra, tá? O que é um ponto importante aqui, que é de mais atenção, é a oposição de Saturno e o ascendente com Marte na sua debilidade em Câncer, tá? Então, Marte está no signo que é oposto ao signo que Saturno rege, não gosta desse signo, né? Marte também não se conforta ali, porque Marte ele se sente exaltado no signo de Capricórnio, então estando no signo oposto, ele está numa debilidade. Então, esse aqui é um grande ponto. Então, Marte está lá na casa do outro, dos relacionamentos, dos acordos. Então, existe aqui uma certa tensão, é uma oposição, é algo mais velado, é algo mais internalizado, inconsciente, que acaba existindo dentro dessa dinâmica, né, do posicionamento, do relacionamento, como que ela olha para si, se prioriza. Então, como eu disse, Capricórnio tem essa energia, essa tendência a pensar nos outros, sabe? Por essa linha de eu quero estruturar a minha vida para que os outros também se beneficiem, sabe? Ainda mais que aqui Câncer tá lá com Marte, então é uma pessoa que tende a se posicionar e a fazer algo pelo outro, mais voltado para o emocional. Então ela pondera no emocional para tomar as suas decisões, dar o primeiro passo, impulsionar, tá? É só uma pequena marca que tem aqui no mapa dela, que pode ser sim desafiador, mas como eu digo, os planetas não estão ali para determinar a nossa vida, as nossas atitudes, a nossa personalidade. Claro, eles falam muito sobre isso, mas a gente tem um mapa, a gente usa a astrologia justamente para perceber esses padrões e tentar ajustar, não magicamente, porque isso não existe, precisa do nosso dedo, da nossa ação, da nossa postura, para que aquilo seja melhorado, otimizado. Então, é para isso, tá? Eu não sei até que ponto que hoje essa pessoa consegue perceber essa dificuldade dessa relação entre ela e o outro, da questão da identidade, do posicionamento, mas esse é um momento muito bom, propício para que ela consiga também trazer para a consciência, desenvolver essa dificuldade para que ela consiga usar isso como força. Lembrando que aqui a gente não está falando só dela, mas também da casa 2, porque é a casa que Saturno também rege no mapa dela. Então tem a ver com a questão dos seus valores, de como ela se autovaloriza e também lida com questões voltadas para o trabalho e para o dinheiro. Se a gente quiser ir um pouco além, a gente olha então para a Lua, que já está dentro dessa costura aqui do mapa, está lá na casa 5, é uma casa que fala sobre os filhos, sobre a criatividade, os prazeres, romance, dons e talentos, o seu brilho próprio, que ela faz por prazer. E tem a Lua que pode representar a figura materna, a mãe, ou alguém que represente esse papel, a própria maternidade, se ela tiver filhos. E, e aqui tem um contexto também voltado para dinâmicas de pessoas, porque a Marte rege a casa 4, que é a família, a ancestralidade, ou então a própria casa dela, mas de onde ela veio, né, de onde ela veio e o que ela carrega consigo. E também a casa 11, que é onde tem Escorpião, que fala dos grupos, do coletivo, da identidade, né? Quem ela é dentro de grupos de pessoas, da sociedade em si. Também é uma casa financeira que fala dos ganhos e benefícios, do salário, do lucro, do prolabore. Então tem toda uma dinâmica aqui envolvendo pessoas, grupos de pessoas, ancestralidade e dinheiro, trabalho, tá? Então a gente já entendeu aqui os principais temas, pontos. Nesse ano, Marte ele vai passar por Câncer. Interessante também olhar para esse momento em que ele entra lá, porque vai ativar essa marquinha no mapa dela. O Marte dela está aplicando para uma posição a Saturno e ao ascendente.
Então, quer dizer que essa questão do posicionamento, do relacionamento, tende a, e também que respinga ali na casa 5 dos filhos, da mãe e tudo mais, até mesmo o pai, porque ele está ali envolvido, então é uma questão familiar mesmo, tende a surgir, tende a se mostrar, e não precisa ser necessariamente um fato, mas pode ser uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento, uma mudança de ideia, pode ser tudo isso, tá? Não tão fácil, porque estamos falando de Marte, estamos falando de Marte em debilidade, de Marte oposto a Saturno. A gente tem uma relação também esse ano bem importante, essa conexão de Marte e Saturno. Então, como existe essa marca no mapa dela, todos esses movimentos de Saturno em Áries, de Marte conectado a Saturno, tem uma ênfase muito grande também. Até porque quando a gente está com um signo ativo regido por Saturno, Saturno comanda. Ela está vivendo uma fase de retorno nodal. Então, esse ano não vai passar batido para essa pessoa, eu posso afirmar isso. Assim como quando a gente vive a nossa casa 10, que fala muito de transição, também da gente se encontrar um pouco mais ali no mundo, nas nossas ambições, nos nossos caminhos de vida, esses momentos de retorno nodal também são extremamente importantes e é como se as coisas passassem a fazer um pouco mais de sentido, sabe? Então, bem legal. Bom, vamos ao que interessa. Vamos para a questão da lunação em Capricórnio, que foi lá no grau 28 desse signo. Vamos entender se também conversa com outro ponto do mapa dela, como que estava o céu naquele momento, se existia mais algum aspecto relevante para trazer mais informação sobre o desenvolvimento dessa área, dessas áreas envolvidas. E também como que vai ser a lua cheia, porque a gente vai ver como que vai desembocar, como que os planetas estavam e como que eles vão estar, para a gente entender também o desenvolvimento. A gente olha aqui se há algum planeta ou ponto, que pode ser ascendente, meio do céu, nodos lunares, enfim, no grau 28 ou então muito próximo. Dependendo do astrólogo, usam uma orbe um pouco menor, um pouco maior. Orbe é a proximidade, né, em relação ao grau. Eu olharia aqui se existe algum ponto ou planeta no grau 29, 27, 26, pararia por aí. Claro, 25 vai pegar aquele ponto? Pega. Mas eu acho que não tem tanto impacto assim na minha leitura, né, todos esses anos que eu tenho atendido. Bom, não existe aqui. Sol, Lua, Vênus estão lá em Touro, que, como eu disse no mapa dela, fazem um trígono com o Saturno natal, só que tá lá no grau 23, tá? Então, tudo bem, a gente pode olhar aqui, como é uma alunação importante, vamos olhar para casa 5. Casa 5, como eu já falei para vocês, representa a criatividade, prazeres, romance, filhos. Então, vamos dizer que essa área aqui, essa alunação, está olhando com bons olhos para a área 5, que é uma casa benéfica, o júbilo de Vênus, ela tem Vênus ali domiciliada, a Lua muito bem posicionada, como eu disse, e o Sol dela também. Bom, tinha uma galera em Capricórnio, né? Foi um momento, assim, bem importante, muita gente sentiu essa oposição de Júpiter retrógrado em Câncer com Marte, Mercúrio, Vênus, Sol, Lua, todo mundo ali no signo de Capricórnio, estimulando essa área. Inclusive, não sei como foi para essa pessoa, mas deve ter sido bastante importante esse momento de, de cutucar, de posicionar, de aparecer em situações que ela precisava trazer uma outra perspectiva, né? Uma ideia, uma conversa que fosse mudar o curso das coisas, né? Então, aquele signo cheio, que estava todo mundo ali no ascendente dela, estimulando o ascendente dela, e o Saturno natal. Saturno no céu estava em peixes, está em peixes, inclusive, enquanto eu estou fazendo esse vídeo. Então, os assuntos de Capricórnio desembocando na área de peixes do mapa dela, de todo mundo, no caso. No mapa dela, peixes mora ali na casa 3. Casa 3 é onde a gente lida com pessoas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, daquele ambiente mais próximo, irmãos, vizinhos, também fala de estudos, de viagens, de curto prazo, de curta distância, também de negociação, negócios locais. Então, como a gente já vê aqui no mapa dela, tem um contexto de relacionamento, também questão familiar, questão de ganhos, de trabalho, de dinheiro. Será que tem alguma. O que tem a ver a casa 3 dentro do contexto dela? Tá? E aí ela pode fazer esse levantamento conforme ela vai assistindo esse vídeo, as anotações dela. E aí, claro que o ideal seria fazer toda a costura. Então, Júpiter que manda nessa casa. No céu, ele tá lá em Câncer. Em Câncer, na casa 7 dela. Ou seja, estimulando, pedindo revisão para que ela consiga colher um benefício, expanda a visão dela,
em relação aos relacionamentos, ao posicionamento, aos acordos, aos limites, pedindo todo esse ajuste fino para ela conseguir depois fechar esse ciclo que Júpiter vai entrar em Leão, que é lá na casa 8 dela, uma casa financeira, é uma casa também que fala de crises, e, e também a área que está conectada ao Sol dela lá em Touro, que no caso vai fazer uma quadratura, porque são dois signos fixos, tá? Então Júpiter vai estar fazendo uma quadratura com toda essa galera importante, inclusive o regente da casa 8 do mapa dela. Ela tem um Júpiter em Gêmeos na casa 6, que é uma casa também que fala de trabalho, também fala de rotina, de saúde, de bem-estar. Vamos lembrar que essa alunação está pegando o corpo dela também. Tem uma questão de saúde também, de bem-estar, de movimento. Então, conforme ela for deixando para trás, barrigando certas situações que ela precisa ter uma postura, ter uma iniciativa, ela pode começar a sentir no corpo. Então, Júpiter está lá numa debilidade em Gêmeos. Ótimo que agora ele está em Câncer, ele está exaltado, ele deu uma trégua para esses assuntos de dinâmica de trabalho mesmo. As pessoas que convivem ali no ambiente de trabalho, chefes, para a questão da saúde, alimentação, aqui é a casa que fala de digestão, de intestino. Então, assim, só para vocês também verem que a astrologia ela é muito complexa e ela é uma análise de dados. Tá? Não é só, porque a lua nova em Capricórnio, você vai estruturar tudo na sua vida. Bom, isso de forma genérica, mas sempre vai trazer um ponto aqui que vai te mostrar uma oportunidade, que vai conectar todos os pontinhos para você conseguir fazer a costura, entender o X da questão e também as dificuldades. Tá? O interessante aqui, Saturno lá em Peixes está fazendo um aspecto de trígono com Júpiter em trânsito lá na casa 7, né, conectado ao signo lunar. E por sua vez, está fazendo um sextil com a posição da lua do mapa dela. Então há uma fluidez. Pode ter desconforto, pode ter um pouco de dificuldade, pode ter, às vezes, até assim, de expandir a ideia, a visão, os pensamentos, de tomar uma iniciativa, de ponderar muito na questão emocional e tudo mais, mas existe um caminho livre para ela seguir, tá? E é isso que acontece com aspectos fluidos, porque é muito sutil. A gente não, tá caindo no colinho, sabe? É bem difícil isso acontecer. A gente normalmente sente quando há uma tensão, quando há um empurrão, um chute, né? Pra gente, vai, agora você precisa olhar para isso. Acontece alguma coisa, enfim, que desperta a nossa atenção e a gente precisa fazer algo para aquilo melhorar. Eu tinha falado que Vênus também estava em Capricórnio, mas ela já tinha entrado no signo de Aquário, ela estava quase cheirando, já estava cheirando Plutão ali. Então tem toda essa questão de dinâmicas de relacionamento, mais uma vez, de dinâmicas veladas, meio subjetivas, de poder. Quando a gente fala de Plutão, a gente fala de transformação, de quebra, de corte, de trazer uma nova perspectiva, mas assim, sempre meio doloroso, né? Trazendo isso aqui para as relações, para a forma como você se valoriza, como você se enxerga, algumas dinâmicas veladas de poder, de repressão, de punição, enfim, mas isso aqui tende a trazer à tona, brotar, né, lá do esgoto e trazer aquele cheiro ruim para você olhar e falar, não, isso aqui não dá mais pra gente aguentar. Então, isso aqui marca essa alunação, tá? Esse aspecto. Que aí a gente também olha para o mapa natal. Então, no caso, essa Vênus em Aquário, esse Plutão em Aquário, tá olhando meio torto para Vênus dela, que também tá conectada ali à Lua. Então, uma questão emocional envolvida, que mexe com a questão dos valores e também da autenticidade, como ela se enxerga como uma pessoa que tem talentos, que tem dons, que também consegue se expressar de uma maneira que seja boa para ela, né? Que touro é mais resistente, pondera um pouco mais, é mais perene, precisa ter segurança para poder trazer aquilo à tona, né? Mas como eu disse, são aspectos bons, são planetas bem posicionados nesse signo que pode aliviar essa questão fixa desse signo de terra que é touro. E tem também outro ponto que Marte e Mercúrio estavam conjuntos, tá? Então é como se essa questão mental e também da ação estivessem andando de mãos dadas, um Marte forte, né, que tem ali entregando o que ele propõe a entregar, a fazer. Um Marte forte não necessariamente é bom, porque é aquilo, ele empurra e ele tá no ascendente dela, então esse trânsito aqui, esse aspecto pode ter trazido alguma situação que empurrou ela do penhasco, assim, agora você abre o paraquedas, ou o que tu vai fazer? Quais ferramentas você tem para poder trabalhar? Lembrando que é um Marte
forte aqui, e ela tem um Marte em debilidade no mapa dela. Então aqui ele está dando um empurrão, eu diria, uma força. É um Marte bem posicionado, que, claro, está em oposição, não é fácil, porque ela trabalha dessa maneira, de uma maneira X, e Marte está querendo que ela agora tome uma postura agindo de uma maneira Y, tá? E aí, dependendo de como que ela tá nesse desenvolvimento pessoal, que ela vai conseguir entender e fazer, porque é inconsciente. Lembra que oposição a oposição ela fica meio no ar. Você sente um incômodo, mas às vezes não sabe de onde vem, tá? Então, existe aqui esse ponto importante também que está marcando essa alunação. Esses dois planetas, Marte e Mercúrio, estavam fazendo um trígono, aplicando, né? O trígono partiu, que a gente fala é quase exato, com Urano retrógrado em Touro. Então, Urano, que desde que entrou no signo de Touro, há mais ou menos uns 9 anos atrás, que é uma casa bem importante para essa pessoa, na casa 5, que tem o Sol, que tem a Lua, que tem Vênus, trazendo quebras, rupturas, quebras de padrão, né, fazer com que você tire o que é obsoleto, que não serve mais, e traga mudança, coisa nova. Não necessariamente de uma forma leve, tranquila, porque Urano passa, enfim, um furacão, para quem trabalha numa energia mais taurina, mais fixa, é um pouco difícil, mas ele veio justamente para fazer isso, para quebrar coisas que são lentas demais, que tem que dar uma acelerada aí, tá? Então, essa galera lá no ascendente dela fazendo um trígono com esses planetas e com Urano, que tá ali fazendo essa também esse pente fino dessa reta final até ele voltar para Gêmeos com tudo e entrar na casa 6 dela, é, é uma coisa legal que traz fluidez para que ela consiga integrar quem ela é hoje, porque é meio que sobre isso. Ela não é mais a pessoa de antes, a partir de agora também o negócio vai ficar cada vez mais intenso nessa mudança de atitude e vai fazer com que ela dê um step, né? Ela vai subir de nível, vamos dizer assim. E ela vai passar a se tornar a mesma pessoa, porém com nuances diferentes, porque a vida vai levando a gente para esse lado, para essa direção. E ela entender tudo isso e acolher a pessoa que ela é hoje, muda tudo, né? É como se ela fosse a nova versão. Então, eu achei muito bacana. E agora vamos olhar, assim, fazer um pente fino também, como que as coisas vão se desenvolver lá na lua cheia. Aí o pano de fundo muda bastante. Então, o cara principal aqui, Saturno estava em peixes, estimulando a casa 3, desembocando os assuntos de Capricórnio para cá, né? Mas Saturno já vai ter entrado no signo de Áries. Então ele já vai ter, inclusive, feito uma conjunção com Netuno em Áries, e ele vai aspectando, ele vai andando, ele vai trazendo todo o desenvolvimento. A gente consegue ver diariamente, né, todos os meses, como isso vai se desenvolvendo. Mas nesse momento de lua cheia, quando tudo transborda, quando tudo chega a seu ápice, a gente consegue ver, porque numa lua nova é muito difícil a gente perceber as situações, as dinâmicas, aqui a gente enxerga e a gente vê o que precisa ser feito para poder dar continuidade nesses assuntos. Então, Saturno, eu tô olhando um pouco para baixo porque eu tô olhando o mapa dela e fazendo a leitura para vocês. Então, Saturno em Áries, a Lua lá no signo de Capricórnio, onde ela iniciou esse ciclo, em oposição ao Sol, que nesse momento vai estar em Câncer. Então, estimulando a casa 7. Então, a gente tem essa dinâmica de relacionamento aqui de novo, se confirmando, tá? E aqui a casa de Áries, uma hora, na casa 4, trazendo assuntos familiares também. Então, vocês veem que tudo se conecta e existe um padrão. Então, se a gente falou sobre tudo isso lá atrás, a questão das relações, dos grupos, das pessoas, da base, da raiz, né? Falando também que Capricórnio e Câncer, eles falam de estrutura, né? Estrutura emocional, estrutura prática, de vida, o que a gente constrói durante a vida, independente de onde está no mapa e o que representa, esses dois signos falam disso, de maturidade emocional, maturidade prática. Júpiter, que estava lá em Câncer, retrógrado, já está no seu movimento direto, prestes a entrar no signo de Leão, que eu já falei sobre isso também, vai fazer uma quadratura com os planetas pessoais dela, Sol, Lua, Vênus, né? Mas claro que Júpiter ele expande, ele traz essa expansão, mas pode ser com um certo desconforto aqui para os assuntos leoninos, para os assuntos que Vênus rege, Touro, Libra, também, no caso, questões solares, que é a casa de Câncer, a casa dos relacionamentos. Então, vai ser assim, quase beirando ali. Então, antes dele fazer esse movimento, esse ingresso, que é muito importante também, ele vai estar já direto. Então, o que ficou pendente, o que ficou precisando de ajuste ali, desde do meio do ano de 2025, quando Júpiter entrou no signo de Câncer, então revisando tudo isso que foi
feito, falado, revisado, olhado, acontecido, tudo que aconteceu durante esse período, e está oposto ao ascendente, né? Então, trazendo assim algo de bom para que ela consiga perceber dentro das dinâmicas de relacionamento, do posicionamento dela, algo que ela consiga se beneficiar, trazer de bom. Então, de repente, dependendo do que ela faz, do que ela trabalha, né? Ela tem o meio do céu em Libra, não sei se ela trabalha com beleza, com estética, com coisas visuais, com artes, artes manuais, algum trabalho que envolva assuntos de Vênus, beleza, amor, dinheiro, enfim, equilíbrio também. Tem muitos terapeutas que têm esse posicionamento, porque ele equilibra a vida, né? Ele coloca as coisas no lugar, não só terapia, acho que terapia não tanto, mas fisioterapia, massoterapia, quiropraxia, tudo mais. Então, de repente, descobre um talento ali escondido, descobre alguma coisa que ela não tinha explorado antes e que vai ajudar ela a aumentar o fluxo de atendimento, a forma como ela atrai os clientes dela, como ela se posiciona, como ela trabalha. Lembrando que Marte no mapa dela mora ali, e ele também rege a casa 11, que é a casa das redes sociais, que é a casa da tecnologia, da internet, dos grupos. Então, às vezes, uma nova dinâmica, uma nova forma de entrega do trabalho dela, tá? E isso vai ajudar com que ela siga a jornada de vida dela, dê a iniciativa que ela precisa para estruturar a vida dela em relação a trabalho, dinheiro, deixando padrões familiares que já não pertencem mais a ela, fortalecendo os valores dela, né? E também a forma como ela se enxerga e se autovaloriza. Então, muito legal que aqui já vai ter uma certa fluidez no desenvolvimento do andar dos planetas. Bom, Marte estava lá em Capricórnio, agora ele vai estar em Gêmeos, recém-entrado no signo de Gêmeos. Mercúrio, que estava lá em Capricórnio, também está lá em Câncer, porque ele também anda coladinho com o Sol, né? Então ele vai estar lá. Oposto à Lua também, aqui aí a gente pode olhar também as áreas que Mercúrio rege no mapa dela para entender, mas isso são pequenas nuances, tá? Só para a gente entender mesmo os principais planetas envolvidos aqui, como que eles vão estar. Então, Saturno numa debilidade, devendo obediência a Marte, porém, fazendo um aspecto legal, que está fazendo aqui um sextil, né, entre Saturno e Marte, sendo que naquele momento de lua nova, Marte estava fazendo uma oposição a Marte natal, como eu disse, porém forte, né, empurrando ela para tomar uma atitude, para dar um passo, para tomar uma iniciativa. E aqui a gente está falando de um signo mutável, né, o signo onde Marte se encontra na lua cheia. Um signo de ar, um signo que fala da mente, da comunicação, que fala das trocas, que fala do ensino. Então, onde que está Gêmeos no mapa dela? Tá na casa 6. Então, trazendo toda essa dinâmica que eu falei agora para a expressão do trabalho dela. Não só para o trabalho, mas também da rotina e a forma como ela cuida da própria saúde. Mas aqui também tudo envolve a questão dos relacionamentos do outro, né? Que Marte está na casa de Mercúrio, Mercúrio está em Câncer, conectado à Lua, a Lua está lá no ascendente em Capricórnio, numa debilidade. Então, nem tudo tão fluido. Eu acho que as coisas podem ter começado de uma maneira mais leve, porque também a gente não está muito percebendo o rolê, o que está acontecendo, que a gente não enxerga, e agora vai estar escancarado. Então, eu acho que é muito mais uma questão de uma dinâmica de parceria, de relacionamento, de valores, e voltado para a questão do trabalho, da expressão do trabalho, e como tudo isso, se não for bem desenvolvido, estruturado, traz questões que se manifestam no corpo e na saúde. Tá? Então, a gente está falando de casa 1, a gente está falando de casa 6, então merece uma atenção para o corpo. Então, tente lidar com mais leveza com esses assuntos, não reprimindo nenhuma ação ou nenhum pensamento, claro, se respeitando, mas também sabendo que se eu sempre ajo de uma maneira e isso me traz também desconforto, é melhor eu encarar um desconforto agora e conseguir desatar esses nós, tá? A gente precisa se posicionar. O Saturno em Áries, ele quer protagonismo, ele quer que a gente se imponha, ele quer que a gente mostre quem somos na nossa versão mais crua, sem levar tanto em consideração o que todo mundo pensa, o que todo mundo acha, porque no final somos nós por nós mesmos, principalmente quando a gente toma uma atitude, toma uma decisão. É claro que existe toda uma dinâmica do outro na nossa vida, a gente não consegue viver sozinho, mas nesse momento é isso, a gente precisa viver pensando em nós em primeiro lugar, para ser o quê? Pioneiro, para ser inspiração. Então, Saturno em Áries lá, ele vai fazer uma quadratura com Saturno natal, ele vai fazer uma quadratura com Marte natal. Então, não vai ser um momento muito legal, assim, talvez seja um pouco tenso, mas calma, é para as coisas melhorarem, saírem do lugar.
Marte, ele é o primeiro signo, ele fala de impulso, de iniciativa, de empurrar mesmo, de você fazer meio que sem pensar. Só que Saturno, ele traz o freio. Mas não vai ser Saturno que vai te limitar aqui, não. É o que vai acontecer é que coisas, situações vão aparecer na sua cara para você decidir rapidamente o que fazer. E tem toda uma dinâmica familiar aqui, que envolve você, suas relações, o outro na sua vida, e também a questão de carreira, de ambições, a questão familiar. Você vai ter que se impor dentro desse ambiente, dentro dessa área da sua vida. Tá? Que envolve sua casa também, como Júpiter, que também está envolvido de uma certa forma nessa lunação, vai entrar na sua casa 8, que é uma casa de crises, é uma casa de renascimento, de transformação, mas também é uma casa financeira. Né? O que dentro da sua dinâmica envolve uma questão de empréstimo, uma questão de espólio, uma questão de investimento, algum imposto, alguma taxa, alguma coisa nesse sentido que envolva, de repente, uma questão familiar, um imóvel de família, uma dívida familiar, ou então até mesmo a sua casa, sabe? Então, é mais ou menos isso. O que você conseguir fazer hoje, em relação a tudo isso que eu trouxe aqui, vai trazer mais fluidez, mesmo diante de desafios, de obstáculos, de coisas mais desafiadoras que vão aparecer, que podem aparecer, você consegue minimizar, você consegue ter mais segurança para ser quem você é e tomar suas decisões. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi longo porque eu quis destrinchar tudo para vocês. Eu quis trazer realmente assim a preciosidade dos detalhes das situações que um astrólogo sério e principalmente que segue a minha linha preditiva traz, né, para você conseguir se planejar, estruturar a sua vida de uma maneira mais assertiva, encarando a vida. Isso aqui que eu tô falando não é um bicho de sete cabeças, é a vida sendo a vida. A vida não é só leve, só boa, só bambambam, só bibibi, bobobó, bububu. A vida é o que ela é. Nem sempre tão linda, nem sempre tão difícil. E é o que eu diz, é o que eu sempre digo. Não é sobre prever o futuro, apesar de sim você conseguir às vezes mensurar reais acontecimentos, olhando para padrões, olhando para o tempo, porque a astrologia é uma forma de você medir o tempo, o espaço, ciclos, padrões, ver como as coisas podem se desenvolver, fazendo exatamente isso que eu fiz, como aquilo começa e como aquilo tende a se desenvolver depois de um certo tempo, tá? E ainda tem todo o lance de fechamento de ciclo até a próxima lua nova em Capricórnio. Tá? Então deixa seu comentário, me siga aqui no canal, isso me estimula a trazer mais conteúdo para vocês. Tá? Compartilha com alguém que goste desse assunto, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo relevante que eu trago aqui toda semana para vocês, tá bom? Convido vocês a me seguirem também nas redes sociais. Para quem se interessa em agendar leituras, ou de astrologia, ou de tarô, tem o meu e-mail aqui, ou então nas minhas próprias redes sociais você consegue me contatar, tá bom? Pretendo lançar um curso, mas também eu faço mentoria, então se você se interessa, me manda também um e-mail. Então é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.